Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso Diário Estoico. Muito obrigado por sua presença. Hoje, dia 23 de maio, com o tema Mostre-me como viver. Mostra-me que a boa vida não consiste em sua duração, mas em seu uso, e que é possível, não demasiado comum, uma pessoa ter uma vida longa, mas ter vivido muito pouco. Sêneca em suas cartas morais. Não há necessidade de mostrar Sêneca, mostre você mesmo, que não importa quantos anos lhe tenham sido dados, no fim das contas é possível dizer com toda sinceridade que você teve uma vida longa e plena. Todos conhecemos alguém assim, alguém que perdemos muito cedo, mas em quem até hoje pensamos. Se eu pudesse fazer a metade do que ele fez, consideraria a minha vida bem vivida. A melhor maneira de chegar lá é concentrar-se no que está aqui, agora mesmo, na tarefa que você tem nas mãos, grande ou pequena, como ele diz, dedicando-nos completa e intencionalmente ao presente. Domamos a passagem do voo precipitado do tempo. Incrível como o tema de hoje se encaixou perfeitamente com algo que falamos ontem no vídeo do Diário Estoico, no qual eu disse um pouco sobre a vida ter valido a pena ou não e você fazer essa análise no seu último momento, e hoje ele falou exatamente sobre isso. Sobre como que a vida do ser humano está pautada na qualidade dos seus dias, na qualidade em que você consegue usufruir dos seus momentos, e não só na quantidade de anos vividos. Até porque nós existimos por muito tempo, mas vivemos por pouquíssimo. Sêneca diria que uma pessoa que viveu aí, quando eu digo viver é no sentido biológico, que ela existe aqui nessa terra por 80 anos, na maioria das vezes ela não aproveitou nem um quinto da sua vida, nem um décimo, justamente por conta da negociação que ela tem do seu presente. Toda hora ela se precipita pensando no futuro, ou ela acaba se atrasando pensando no passado, mas nunca aproveita no que ela tem aqui e agora. Por isso que Aristóteles dizia que os animais eles vivem de acordo a 5 a 10 gerações. Os animais vivem muito mais do que nós. E quando ele diz isso, que os animais vivem por 5 a 10 gerações, é a qualidade em que eles estão inseridos no seu presente. Um animal, ele não consegue ter a perspectiva de futuro que nós temos. E ele não consegue ter a lembrança do passado como nós também temos. Então a sua natureza, o seu instinto, faz com que ele se preocupe apenas com o presente. Você pode pegar o seu cachorro e dar uma surra nele, você pode abandoná-lo na rua, você pode deixá-lo sem ração por vários dias. Mas assim que você chega perto dele de novo e faz um carinho, ele já vai voltar a ser amigável com você. Pois ele nem se lembra do que aconteceu, ele nem vai guardar aquilo com ele. Ou ele não está preocupado se à noite vai ter a ração, ele não está preocupado se você vai levá-lo para passear, ele está inserido 100% no presente. Eles são abençoados justamente por isso. Porque o ser humano pode existir por 80, 90, 100, 120 anos. Mas o cachorro, que existe por 15, vive muito melhor do que eu e você. Vive muito melhor porque ele vive com qualidade. Ele vive inserido 100% no seu presente. Os animais, eles são abençoados porque não sabem que um dia vão morrer. Então, cada momento deles é inserido no aqui e no agora. E eu e você que sabemos que um dia vamos morrer, ainda assim negligenciamos da única coisa que temos de fato, que é o presente. Então lembre-se disso. Como será a linha da sua vida? Imagine que aqui temos uma linha que representa a quantidade de tempo que você existiu. E dentro dessa linha existe uma outra linha que vai representar a parcela de vida que você viveu, que você aproveitou. Vamos imaginar aqui que eu vou viver até os meus 80 anos de idade. Se eu existir até os 80, essa é a minha linha. E quanto tempo eu vivi disso? Talvez uma pequena parcela, 10 anos, 5 anos, 20 anos. O meu papel e o seu é aumentar cada vez mais essa parcela. É aumentar cada vez mais esse nível que está dentro da nossa existência. Para que assim possamos chegar no final e não termos apenas arrependimentos, não termos apenas a nostalgia do que já foi, não termos apenas a lembrança do tempo que desperdiçamos. Então que você não venha ter um funeral, como diria Sêneca, de tochas e círios. Como assim, professor? Tochas e círios? Tochas e círios eram ornamentos usados em Roma para um funeral infantil. Quando uma criança morria, eles utilizavam desses elementos para representar ali que alguém muito jovem tinha falecido. E o que significa essas tochas e círios que eu citei aqui? Que muitas vezes a minha vida e a sua vai ser como uma vida infantil.
Vivemos de fato 5, 10 anos, mas existimos 80, 90. Existe na mitologia grega o Cronos, que é o titã que governa o tempo. E o tempo é aquele que transcorre, é aquele que não para, é aquele que está acima de nós. Então, você viveu de forma cronológica 80 anos, é o tempo que você existiu. Mas o Kairos, que era o oposto do Cronos, era o tempo vivido, era o tempo aproveitado, era o tempo usufruído, que não é o tempo que está acima de nós, mas é o tempo em que escolhemos viver, o tempo em que depositamos a nossa vida de fato e vivemos de forma intensa, aproveitando, desfrutando. E é aqui justamente que nós falamos sobre aquela vida infantil, que você venha aumentar cada vez mais a sua jornada para que você não venha ter um funeral de tochas e círios, um funeral onde a sua existência ela foi longínqua, mas a sua vida de fato foi menor do que a de uma criança. Aumente o Kairos e com isso também equilibre o Cronos. O Cronos ele vai passar você querendo ou não. O tempo ele passa você querendo ou não. Mas o seu papel é aumentar cada vez mais o tempo desfrutado. O Kairos, aquele em que usufruímos e aquele em que colocamos as nossas energias para que no fim não tenhamos um funeral de tochas e círios. Muito obrigado por sua presença. Comente aqui o que você interpretou e até amanhã.